Sabe, quando a gente pensa nos grandes heróis da Bíblia, vêm uns nomes que parecem, sei lá, trovões, né? Outros, como Isaac, são mais como um rio subterrâneo, silencioso, mas absolutamente essencial. Hoje vamos mergulhar em como a vida desse patriarca, que é mais discreto, se torna uma lição poderosa sobre fé, paciência e sobre como uma promessa divina pode atravessar gerações. Vamos lá, descobrir a força que existe na quietude de Isaac. Para a gente entender de verdade quem foi Isaac, a gente precisa começar por essa pergunta. A existência dele inteirinha foi um milagre. Ele não era só um filho. Ele era a resposta a uma promessa que, para a lógica humana, olha, era simplesmente impossível de acontecer. Então, nosso primeiro ato foca exatamente nisso. O nascimento de Isaac não foi um evento qualquer. Foi, na verdade, o cumprimento de uma palavra divina que os pais dele, Abraão e Sara, esperaram por décadas para ver se tornar realidade. E aqui, olha, os números contam uma história de cair o queixo. Abraão com 100 anos, Sara com 90 e considerada estéril a vida inteira. Pare e pensa um pouco nisso. Do ponto de vista biológico, isso não acontece, né? O nascimento de Isaac não foi só improvável, era humanamente impossível. É por isso que ele ficou conhecido como o Filho da Promessa. E o nome dele, que foi escolhido por Deus, captura essa ironia divina de um jeito perfeito. Isaac significa riso. No começo, foi o riso de ceticismo do Abraão e da Sara diante de uma promessa que soava absurda. Mas esse riso de dúvida estava prestes a se transformar em algo totalmente diferente. E aqui está a virada de chave. Depois do nascimento, a Sara declara que Deus a encheu de riso. Aquele riso de incredulidade se transformou em alegria pura. A grande sacada aqui é que o riso se torna o símbolo da fidelidade surpreendente de Deus. Mas a alegria da promessa cumprida logo daria lugar ao teste mais sombrio que se pode imaginar. A história de Isaac agora nos leva ao seu momento mais dramático. Uma prova de fé lá no Monte Moriá, que iria definir o legado da família dele para sempre. A ordem é de não acreditar. Deus pede a Abraão para sacrificar a própria personificação da promessa, o filho do milagre. É talvez o comando mais angustiante de toda a Bíblia. Um teste feito para revelar a verdadeira profundidade da fé de Abraão. Mas olha, a história não é só sobre a fé de Abraão. Algumas fontes históricas, como Flávio Joséfo, estimam que Isaac tinha uns 25 anos na época. Ele não era uma criança. Era um jovem forte carregando a lenha para o seu próprio sacrifício e, o mais importante, forte o suficiente para resistir. A submissão silenciosa dele revela a sua própria e profunda fé. E no último segundo, a intervenção divina. Um anjo impede o sacrifício e a verdadeira natureza do teste é revelada. O ponto nunca foi a morte de Isaac. Era sobre a disposição de Abraão em confiar em Deus, mesmo quando nada fazia sentido. Esse momento ecoa de uma forma muito profunda na teologia. Para a fé cristã, esse evento é visto como um prenúncio poderoso do sacrifício de Jesus. Um pai disposto a oferecer seu único filho é um símbolo que se tornaria central para a história da salvação. Agora, avançando para a vida adulta de Isaac, a gente vê um caráter que foi moldado por essas experiências todas. A vida dele não é marcada por batalhas épicas, mas por uma paciência fora do comum, algo que fica super claro na história dos poços do pai dele. O contexto aqui é tudo. Numa terra seca, um poço não é só água, é vida, é herança, é um sinal da bênção de Deus. Quando os filisteus entopem os poços que Abraão cavou, eles não estavam só sendo hostis, eles estavam tentando apagar um legado e cortar a fonte de vida do Isaac. E a resposta de Isaac é o que define ele. Em vez de partir para a briga, ele simplesmente se muda e cava de novo. E de novo. Os nomes que ele dá aos poços contam a história dessa jornada, saca? De Isek, que significa contenda, para Sitna, inimizade, até que a perseverança pacífica dele finalmente o leva a Reobote, um lugar de, espaço e paz. E lá em Reobote, Isaac reconhece que foi Deus quem finalmente deu espaço a ele. Isso mostra pra gente que a paciência dele não era fraqueza, era uma forma de fé ativa, que no fim resultou em bênção e provou que às vezes a paz é uma arma muito mais poderosa que a espada. Bom, agora a gente chega na fase final da vida de Isaac. E aqui a história fica mais humana. A gente vê um homem com suas próprias falhas, lidando com uma dinâmica familiar bem complicada, mas ainda assim
cumprindo seu papel crucial, ser a ponte para a próxima geração da aliança de Deus. E essa dinâmica familiar era uma receita para o desastre. Isaac e Rebeca tiveram gêmeos, Esaú e Jacó, que eram opostos em tudo. E para piorar, o favoritismo dos pais, Isaac preferindo o caçador Esaú e Rebeca o caseiro Jacó, plantou as sementes de um conflito que mudaria o curso da história. Esse é um momento de pura fragilidade humana. Já idoso e cego, Isaac é enganado pela esposa e pelo filho para dar a bênção da primogenitura a Jacó. É um ato de engano, sim, mas de uma forma misteriosa ele também acaba cumprindo uma profecia anterior de Deus, a de que o mais velho serviria ao mais novo. Isaac viveu uma vida muito longa, até os 180 anos. E num belo fechamento de ciclo, ele foi enterrado pelos 2 filhos, Esaú e Jacó, que a essa altura já tinham se reconciliado. O legado de paz que Isaac tanto buscou foi finalmente restaurado na sua própria família. Então, qual é o grande legado de Isaac? Essencialmente, ele é a ponte, o elo que não podia faltar, que conecta a promessa gigantesca feita a Abraão, a futura nação de Israel e, no final das contas, a linhagem que, segundo o Novo Testamento, levaria ao Messias. E este versículo, logo no comecinho do Evangelho de Mateus, deixa isso bem claro. A genealogia de Jesus começa com essa linha dos patriarcas, cimentando o lugar de Isaac como uma figura absolutamente central no plano divino. Sem ele, a ponte desaba, a história não se conecta. E assim, a história silenciosa de Isaac nos deixa com uma pergunta poderosa. A vida dele, que foi basicamente redescobrir os poços do pai, nos convida a refletir. Quais heranças de fé, de propósito ou de paz nas nossas próprias histórias foram entupidas pelo conflito ou pela negligência do dia a dia? Talvez seja a hora de começar a cavar de novo.